E nós vamos te ajudar a ficar com tudo em dia. Para facilitar essa tarefa, aqui no estúdio a gente recebe o professor de Administração Financeira, Samir Bazzi. Bem-vindo, professor. Olá, tudo bom? Como vai? Tudo bem. Pode entrar, por favor. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Fique à vontade. Obrigado. Realmente essa é uma época interessante para quem está com dívidas buscar negociação. E por que essa época realmente atrai os lojistas para fazer esse convite para as pessoas renegociarem? Essa realmente é uma época interessante porque acaba aquecendo o comércio, né? Então, quanto mais pessoas estiverem com o seu nome, que a gente costuma dizer no jargão aí, limpo, né? Melhor é para o comércio. Então, até o próprio comércio acaba buscando maneiras de arrumar as dívidas dessas pessoas, né? Fazer com que as pessoas passem a consumir novamente. Então, essa é uma época realmente onde o mercado está bem aquecido. Então, vai dar um pouco de trabalho, mas qual é o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer? Recebe lá o 13º ou é antes de receber? O ideal é antes, né? Você tem que ter um planejamento, né? E para ter esse planejamento, você tem que ter o costume de montar aquele velho orçamento familiar, né? Colocar no papel mesmo todas as despesas, elencar as dívidas, priorizar as dívidas, pegar as dívidas, por exemplo, aquela que você paga um juro maior, né? Sempre priorizar o pagamento dessas dívidas através de um pequeno controle que você desenvolve em casa mesmo. Se a pessoa não tem a estabilidade para ver realmente como está pagando maior, porque muitas vezes tem o juro composto, né, que é o juros sobre juros. Juros sobre juros. Vale a pena pedir ajuda de alguém ou até mesmo um PROCON para falar, olha, eu estou com todas essas dívidas, o cobertor está curto, qual que eu pago primeiro? O próprio PROCON auxilia isso, né? Ou se não buscar, algumas universidades, algumas faculdades em Curitiba têm esses programas de auxílio, né, ao consumidor. Mas numa primeira conversa, o próprio PROCON pode orientar e dizer alguns caminhos a serem seguidos. Professor, tem que puxar o freio de mão aí na hora de comprar presente também? Exatamente. Se eu estou devendo, né, por que eu vou sair consumindo? Ou seja, eu vou aumentar muito mais as minhas dívidas. Eu costumo sempre usar uma frase que muitas vezes é interessante, né? Eu estou devendo, vou fazer uma compra, vou aumentar a minha dívida. Na hora da compra, faz uma perguntinha simples, eu quero ou eu preciso comprar isso daí? Né? Então é uma perguntinha simples que muitas vezes, pelo menos 50% das dívidas podem ser eliminadas na resposta dessa simples pergunta. Aí quem gosta de você vai entender, né? Se receber uma coisinha um pouco mais barata. Mais simples, então deixa o presente para depois, né? Exatamente. Compensa no aniversário. Eu tenho que priorizar o meu nome agora, né? Eu tenho que priorizar a minha subsistência, né? Isso é importante também, a gente tem que priorizar, sempre lembrar que eu tenho, principalmente agora, nessa época de final de ano, começo do ano vão ter o início das aulas novamente, vou ter gastos com uniforme, com material. Normalmente, quem tem carro, IPVA, quem tem casa, o IPTU. Né? Então, são alguns pagamentos que têm que ser priorizados também nessa época do ano. Mas agora, no final de ano, realmente, o apelo é muito grande. Muitas pessoas também já estão cansadas, querem, agora eu mereço. Tem viagens, por exemplo, que você paga em 10 vezes. Eles dizem sem juros, né? Uhum. Mas agora eu tô cansado. Se a pessoa pode pagar à vista, você acha que mesmo assim, não tendo desconto, é preferível? Ou deixa a viagem para depois? O que fazer? Sempre pagar à vista. É? Essa história de que não tem juros, o ex-ministro da Economia que nós tínhamos, Delfim Neto, ele tinha uma frase marcante: não existe almoço grátis. Né? Então não existe nada praticamente sem juros. O juro já está embutido no preço da viagem ali. Né? Então o ideal realmente é esperar, guarda esse dinheiro, ou quem tem condições compra efetivamente à vista. Para também não se comprometer em 10 vezes, tem que pensar que é para outubro do ano que vem. Você já, tem né? Me comprometi quase que o ano inteiro. Todo um período que tem que ser coberto, que você, aquilo que você tinha comentado, o cobertor curto, né? Você está erguendo um pouquinho mais o cobertor no longo do ano. Né? Você está deixando de ter um dinheiro ao longo do ano, para quê? Para 10, 15 dias de diversão. Tá E certo. 10 meses de preocupação. Então, voltando só para a gente finalizar a questão da dívida, de repente fazer um empréstimo também para pagar tudo, é uma boa ideia ou não é? Essa questão do empréstimo a gente tem que tomar cuidado, porque novamente está embutido juros. Porém, algumas empresas têm a questão do empréstimo consignado da própria empresa, né? Onde você acaba fazendo um empréstimo e esse empréstimo é descontado na folha de pagamento. Os juros, quando tem, é muito baixo. Então vale a pena, mas recorrer a financeiras, por exemplo, para pagar juros,
muitas vezes o juro que está embutido nessa parcela é muito maior do que o juro das nossas dívidas anteriores. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Tem que ficar atento a bastante coisa e colocar na ponta do lápis, né? Não tem outro jeito. Exatamente, tem que ter aquele planejamento pessoal mesmo, fazer aquela planilhazinha de orçamento. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Obrigado aqui na manhã. vocês. A gente vai deixar os seus contatos também aí na tela, para quem ainda tem alguma dúvida, quiser pedir ajuda, né, lá na instituição onde nós você estamos à trabalha. disposição. Muito obrigada. Fica então essa mensagem, não gaste sem pensar. Não gaste sem pensar, eu quero ou eu preciso. A gente tem que ter consciência que dinheiro não é elástico. Ele não vai voltar. Tá certo, então. Obrigada pela sua participação. A gente conversou com o professor de administração financeira, Samir Base, aqui no É Amanhã, com essas dicas, né, vida, tão importantes na vida da gente.